Então, né, por falar nessa comunicação em redes cibernéticas, e quando eu me referi de que é uma comunicação que ela é governada por um conjunto de protocolos, e aí eu estou me baseando muito no trabalho do Alexander Galloway. Eu acho que eu tive o prazer de ver uma mesa também com o Laimer, né, participando com o Galloway, que foi bem interessante. Quer dizer, um autor que traz acho que uns elementos interessantes para a gente pensar essa ideia do protocolo, não é? E aí ele inicia já um pouco distinguindo um pouco do que ele está falando em termos de protocolo. Porque quando nós, nas ciências humanas, né, falamos de protocolo, no primeiro momento que vem à cabeça é a ideia de uma convenção, um padrão estabelecido e acordado entre partes. Não é? Quer dizer, o protocolo, para os cientistas da computação, é exatamente isso, mas outras coisas mais. Não é? Porque ele é um padrão que governa também a implementação de uma tecnologia específica. O protocolo se refere a regras também convencionadas que vão governar um conjunto de comportamentos possíveis e, não é, acho que a definição que eu acho que mais interessante é uma técnica para se alcançar regulação voluntária dentro de um ambiente contingente. Quer dizer, técnica para alcançar regulação voluntária dentro de um ambiente contingente. Quer dizer, os protocolos cibernéticos, portanto, que asseguram, garantem a comunicação, baseiam-se nesse mecanismo, então, de feedback. Para a criação e a expansão das redes distribuídas, a computação precisa resolver, do ponto de vista técnico, os problemas relativos à capacidade de integração, que gera robustez, né, os problemas de integração e de interoperabilidade entre diferentes máquinas. Em termos sociais, seria o equivalente a criar dinâmicas que dão forma à coesão social. Tecnicamente, isso é alcançado mediante a construção de protocolos, convenções técnicas, que estabelecem regras de funcionamento capazes de criar uma ordem específica num ambiente cheio de ações contingentes. Acho que um exemplo mais próximo, talvez, para a gente, assim, né, dessa situação acho que a ideia do semáforo, por exemplo, na cidade. Não é? A gente tem o fluxo dos carros, né, na cidade, o engenheiro de trânsito, ele fala, poxa, não há como eu controlar absolutamente da onde a pessoa está vindo, para onde que ela vai, com que velocidade ela vai chegar no cruzamento, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que no vermelho você para, não é? No verde você segue. Não é? Ao se estabelecer isso, né, e veja que isso depende absolutamente de um princípio de confiança, né, quer dizer, que as pessoas vão parar no vermelho e que elas vão seguir no verde, cria, não é, uma regra que distribui a autoridade da sua execução. Quer dizer, cada indivíduo ele passa de uma maneira a exercer e a efetivar essa regra no momento em que ele chega no cruzamento. Não é? Ele para no vermelho e segue no verde. E, ao fazer isso, né, de uma maneira distribuída, quer dizer, você consegue... Claro que você pode dizer, pô, mas em São Paulo não funciona, é o caos. Quer dizer, é o caos, mas quando acaba a força, não é, e os semáforos não funcionam, a situação é muito pior. Então, você consegue, com o mecanismo, não é, do semáforo, você fala, olha, não quero saber de onde você está vindo, para onde você vai, mas para no vermelho, segue no verde. Quer dizer, isso funciona como um mecanismo em que você, enfim, estabelece uma ordem num ambiente de absoluta contingência. Não é? E isso gera, não é, uma robustez nesse sistema, que na medida em que ele vai espraiando esse sistema de autoridade distribuída. Entretanto, acho que diferentemente do semáforo, né, e a gente pode dizer que às 4 horas da madrugada a gente pode avaliar a possibilidade do risco de passar ou não, quer dizer, os protocolos digitais eles são imperativos, ou é ou não é. E não é, enfim, não há um meio termo, quer dizer, para funcionar é preciso respeitá-lo. E aí o Galloway ele vai lá ler um pouco, enfim, a descrição, não é, dos engenheiros no processo de confecção de muitos desses protocolos, né, e analisa lá o RFC, o Request for Comment. Um deles, né, porque são vários dos RFCs que vão estabelecer o desenho do TCP, né, do Transfer Control Protocol, que é o protocolo combinado com IP, não é, o que dá a possibilidade da rede distribuída.
E ele diz o seguinte, olha que interessante, né? Tem lá o princípio de robustez, e vocês podem acessar na internet o texto, né, do RFC 761, é interessante ler, porque tem toda uma justificação da ordem assim, da filosofia política mesmo. Não é? E aí, no princípio de robustez, diz lá, né, o engenheiro, e aí citando o Galloway, citando o engenheiro, abre aspas, para criar o princípio de robustez. O protocolo ele precisa ser conservador no que faz e ser liberal no que aceita dos outros. Não é? Vou repetir, ser conservador no que ele faz e liberal no que aceita. Quer dizer, esse é o princípio de robustez, porque se um sistema técnico é liberal no que aceita e conservador no que faz, ele será mais robusto ao longo do tempo. Ora, mas isso é também um modo de racionalização técnica que oblitera e contrabandeia na própria constituição do aparato técnico, uma racionalidade política. Quer dizer, o protocolo, portanto, é uma lógica física que faz operar, sem revelar, duas coisas ao mesmo tempo. A solução para um problema e, mais, a razão de fundo pela qual aquela solução foi selecionada como a melhor. Então, o que eu queria um pouco, né, apontar, né, ao longo desses... eu já estou no processo já aqui de conclusão, né? No conjunto desses elementos, né, que eu estou tentando ali um pouco identificar como as especificidades, né, disso que a gente está lidando hoje, né? Então, porque pensar, por exemplo, né, a situação do comunicação à distância. Pô, o telefone já era comunicação à distância, era comunicação em tempo real. E quando eu uso o Skype, muitas vezes eu faço um uso que é um uso, digamos, análogo ao telefone, não é? Mas há algo mais também, não é? No uso, digamos, da voz transmitida à distância, através de um dispositivo digital em redes cibernéticas. Quer dizer, ele tem um plus aí, né? E além, não é, da questão um pouco dos protocolos, né, acho que, então, resumindo, né, eu acho que a gente está falando, portanto, de uma situação, não é, de processos de digitalização, não é? Então, a digitalidade que aponta, portanto, para essa codificação e para o processo de convergência digital. Estamos falando da interatividade aí como um imperativo para que a comunicação aconteça. Não é a interatividade bacana que eu estou lá mexendo, tá, não. Interatividade como um princípio para o fundamento disso, né, da comunicação aí. A rastreabilidade, né, quer dizer, e a rastreabilidade ela é um produtor de índices, a gente pode dizer, não é? Ela define, portanto, aquilo que é visível, não é? E quem tem controle, quem tem acesso, portanto, a essa informação também é uma situação sob conflito, não é? Eu não consigo, não é, acessar os mesmos dados que um administrador de um servidor acessa. Não é? Então, o que ele faz com esses dados é distinto do que eu posso fazer. Então, digitalidade, interatividade, rastreabilidade, não é? Mensuração e quantificação, né? E aí, portanto, a gente lida com as novas possibilidades de modelização estatística e reprodutibilidade, quer dizer, reprodutibilidade numa nova forma também, porque tudo que aparece no nosso computador, em alguma medida, ele já foi copiado, não é? Para poder aparecer na tela do meu computador. Quer dizer, isso também é uma situação distinta. Quer dizer, agora, pensar esses elementos, não é? Junto, portanto, com a gente poderia dizer, um outro princípio político inscrito na arquitetura sociotécnica da internet, não é? É importante porque há um outro elemento aí que faz operar tudo isso, né, na internet, que é o princípio da neutralidade da rede. E a ideia de neutralidade da rede, não sei se todo mundo familiarizado, né, com essa ideia, mas eu gosto muito da definição que o Carlos Afonso dá, não é, sobre isso. Você fala, olha, aí abro aspas, todos os datagramas são iguais perante a rede, né? E é bacana porque assim, todos os datagramas são iguais perante a rede. Tem quase um trocadilho aí com todos os cidadãos são iguais perante a lei, não é? E aí, datagrama igual cidadão, rede igual lei, não é?